Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abram as vossas Bíblias comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. O Evangelho é o registro de Mateus, capítulo de número 17. Conforme o registro de Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo 1, para mim, sem dúvidas nenhuma, motivo de muita alegria estar aqui nesse altar, nessa casa, juntamente com essa igreja, conhecendo agora além das redes sociais, tendo esse privilégio, essa oportunidade tão incrível de estar aqui juntamente com os irmãos. A Deus toda a glória. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor, doutor Elias Cardoso, por nos permitir essa oportunidade na pessoa do pastor Ivair Marques, juntamente com a sua esposa, os irmãos que estão à frente desse trabalho. A minha gratidão, minha profunda gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos. Há pessoas nos acompanhando através das plataformas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu tenho irmão, pai, que estão também acompanhando, amigos. Que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. O texto aberto a ser lido diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, os seus vestidos se tornaram branquíssimos como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos agora 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. A ele escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes, dizendo: Levantai-vos, não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Senão a Jesus, porque Ele é o único que permanece. Amém? Podei-vos assentar. Irmãos, prometo que isso aqui não toma tempo. Na verdade, é apenas um acréscimo muito importante. Eu pedi autorização para fazê-lo. Deus me levou a escrever um livro, me deu essa oportunidade de escrever, e o tema pela qual nós escrevemos é pregação cristocêntrica. Pregação cristocêntrica. Esse livro, ele é prefaciado pelo pastor e mestre Elias Torralbo.
ele é recomendado no perfil pessoal do pastor Eliseu Rodrigues e também já recomendado em outros perfis conhecidíssimos no Instagram, como o pastor César Moisés, entre outros. E eu gostaria, nessa noite, de fazer uma troca abençoada com os irmãos que estão aqui. Você me abençoa com R$30 e eu prometo que eu te dou um livro. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos. Viemos aqui para apresentar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração através da ministração da palavra. E eu creio que quando nós nos posicionamos no mundo espiritual para ouvir a palavra de Deus, certamente o nosso coração, certamente a nossa alma, como já foi lido pelo companheiro nessa noite, com ardente expectativa, nós somos tocados única e exclusivamente pela palavra. Porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa vida. É a palavra de Deus que causa toda a alegria e toda a empolgação no nosso coração. Não existe outro motivo que nos conduza ao lugar da adoração, senão, como está escrito, com aquele que permanece para sempre. Não há outra motivação que te faça vir a este lugar. Não existe outra coisa que te faça ter prazer e alegria de estar aqui, se Jesus não estivesse. Esse templo é muito lindo. Eu estou admirado com toda a preparação que os irmãos tiveram para apresentar isso aqui única e exclusivamente a Deus. Mas se Jesus não estivesse aqui, nada disso faria sentido. Se Jesus não fosse o centro dessa casa, nenhuma beleza do mundo seria capaz de preencher esse lugar. Mas como Jesus se faz presente, você vem da onde você mora, você tem motivação para vir a esse lugar, porque você sabe que aqui Ele tem uma palavra que alimenta a sua vida, você sabe que há uma palavra que alimenta o seu coração. É por isso que em casa você não se precipita a sair, porque você sabe que Ele em algum momento do culto, Ele pode liberar uma palavra que transforma a tua vida. Ele pode liberar uma palavra que transforma a realidade da sua casa. Tem gente que está aqui nessa noite que a verdade é uma só. Talvez é a última expectativa da sua vida, porque muitas coisas aconteceram não ontem, hoje mesmo. Mas eu quero dizer para você que na agenda de Deus, o lugar mais certo para você estar é dentro da casa do Senhor e é dentro desse ambiente, nessa programação, porque agora a sua casa não é mais a sua casa, ela passa a ser o local aonde Deus comunica uma palavra ao seu coração. E eu já quero liberar a primeira palavra nessa noite. Eu não sei se é a sua última esperança, eu não sei se é a sua última expectativa, se é a última posta ficha do teu coração, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor que não erra, o Senhor que não falha, Ele te introduziu diante da presença dEle, e Ele está indo ao teu encontro com uma palavra de vida, uma palavra que gera transformação, uma palavra que muda a história. E hoje Ele pode fazer algo grandioso na sua vida, porque Ele é o Senhor nessa noite. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que reinou sobre o poder das trevas.
Ele é aquele que tem a última palavra. Ele é aquele que transforma. Ele é aquele que cura. A Assembleia de Deus tem 4 vertentes poderosas. Essa igreja cresceu com uma mensagem de 4 ênfases que transforma vidas. Primeiro, Ele é o Cristo que salva. Segundo, Ele é o Cristo que cura. Terceiro, Ele é o Cristo que batiza com o poder do Espírito Santo. Quarto, Ele é o Rei que virá gloriosamente. Queira a Rede Globo aceitar, queira os sistemas aceitarem, queira a política aceitar ou não, Ele vem gloriosamente, Ele vem triunfantemente, Ele vem para aqueles que estão aguardando e esperando a sua volta gloriosa. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. No texto que ora acabamos de ler, eu quero meditar algo com os irmãos. Algumas coisas precisam ser pensadas. O capítulo 17, que também é citado pelos outros evangelistas, ele é lido em Mateus, mas ele tem algumas respostas no texto de Lucas, propriamente. Esse texto, ele está dentro do que nós chamamos de agenda dos caminhos que aproximam Jesus ao episódio crucial da sua vinda a esse mundo, o propósito redentivo da humanidade. É Lucas que vai dizer a expressão aproximadamente 8 dias. Mateus e Marcos, eles vão afirmar que fazia 6. Há então alguma discordância? Nenhuma. Lucas escreve para uma comunidade grega. Escrevendo aos gregos, ele prefere trabalhar com a fala da aproximação. Mateus e Marcos se utilizam dessa expressão, fazendo a afirmação do dia que se faltava exatamente. Tudo bem, mas que 6 dias são esses? Faz 6 dias que Pedro, emblematicamente, o homem que também foi transformado milagrosamente, salvadoramente por Jesus, ele que é aquele que ora, está no mais alto de uma confissão, mas de repente está no mais baixo da oscilação das suas próprias inquietações humanas. Ele que oscila em dizer coisas belíssimas, mas ora, tropeça nas próprias palavras. É esse Pedro que tomará a palavra e dirá uma das confissões ditas humanamente por um dos seus discípulos, mais marcante, mais emblemática, mais destacada no ministério de Jesus. Foi ele que dissera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele afirma isso, ele está dizendo: tu é maior do que Moisés, tu é maior do que Elias, tu é maior do que Jeremias, tu é maior do que todos os destaques proféticos, tu é o cumprimento da lei, tu és o cumprimento da profecia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és a revelação do Messias, do homem prometido, daquele que viria com a função de resgate, com a mensagem da redenção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então faz 6 dias que essa afirmação é dita por Pedro. E também, esse texto faz uma sequência a partir de um momento em que Jesus está falando sobre as características do discípulo que o segue. E uma das coisas que Jesus faz distinta afirmação no caminho de um discípulo, ele afirma: um discípulo
Talvez não tenha muitos recursos no que se refere às providências humanas. Mas uma coisa ele terá: uma cruz. O indicativo de uma cruz é o que assume aquele que vai acompanhá-lo, carregando o nome de discípulo, a ter a responsabilidade de entender que cristianismo, fé cristã, sempre será marcada pela sombra da cruz. Ele está dizendo claramente que um discípulo, ele só é considerado discípulo quando ele não invalida a responsabilidade da cruz em si e aos outros. Que não existe discipulado, não existe caminho com o Cristo isento de uma realidade onde se aponte a cruz no caminho do discípulo. E porque Jesus enfaticamente fala que um discípulo tem a sua própria cruz? Porque ele, como mestre, está preparando o caminho que aponta para o exemplo que ele mesmo encerra. Na onde? Numa cruz. Então Jesus, como mestre, já está dando demonstrações. Jesus, como mestre, ele não abre o seu diálogo somente de forma teórica. Na verdade, Jesus é muito prático em seu relacionamento com os seus discípulos. Jesus demonstra as coisas mais no cotidiano e mais na prática. Ele se utilizava de um método de convencimento, de um método de diálogo chamado parábolas. Era normal aos mestres se utilizar de parábolas, mas na verdade entre as grandes cabeças pensantes, esse era o método mais insignificante, o mais simples. Mas o mais simples na responsabilidade e no ensinamento de Jesus era o mais profundo que aquela multidão já tinha ouvido e que aqueles homens todos já tinham ouvido acerca de algo a partir de alguém ensinando. Porque o que Jesus ensina tem a ver com o dia a dia das pessoas. Ele se utilizava de figuras presentes no dia a dia: semente, caminho, estrada, moeda, tudo coisa que está relacionada à nossa vida, mas que no final apontava para Ele, porque Ele estava sempre dizendo que a grande verdade por trás de tudo é que tudo aponta para a glória de Jesus e para a manifestação real do seu reino. Porque Jesus tinha uma mensagem só. Jesus pregava o evangelho. Jesus não se utilizava de outro método de pregação. Ele não tinha outra temática. Ele curava por todas as aldeias e cidades, mas primeiramente ele pregava o evangelho, ensinando as verdades de Deus, porque não existe evangelho distante das Escrituras. Não existe evangelho ausente de uma pregação que coloque gente arrependida diante da grandeza de Deus. Porque não confunda evangelho e pregação genuína com efeitos externos. A verdadeira alegria do evangelho é ouvir que Jesus é o Filho de Deus prometido para resgate de todos aqueles que crê no seu bendito nome. Bendito é o nome do Senhor. Não há outra mensagem que cause maior alegria do que essa. Então Jesus está fazendo toda essa preparação. Agora, ele escolhe o alto de um monte. Há uma dúvida, uma interrogação histórica. É o irmão?
É Horebe? Irmão, nós não podemos nos prender a responder aquilo que nem a Bíblia diz. Tem pessoas que se prendem a tantas especulações e no final, ele não sabe nem onde ele está. Querendo dizer aquilo que nem a Bíblia fala. Querendo afirmar aquilo que as Escrituras não afirmou. Eu não vou dizer para você que era o Horebe, não vou dizer para você que era o Hermon. Mas, textualmente falando, nós podemos caminhar em direção ao monte que Jesus escolheu subir junto com os seus discípulos. Algumas coisas são muito características nesse texto e muito distintas. Jesus está subindo ao alto do monte. João, capítulo 18. A Bíblia vai dizer que costumeiramente ele subia aos montes com um propósito. O propósito de orar. O propósito de aliançar a sua própria comunhão com a comunhão do Pai. Jesus tinha esse destaque no seu ministério. Jesus escolhia o ambiente da oração. Jesus priorizava a oração em seus caminhos. Jesus não desvencilhava a oração da tarefa do seu ministério. Jesus orava. Jesus orava, eu vou dizer isso enfaticamente, Jesus orava. Aí eu ouço alguém dizer, mas orar para quê? Por que orar? Irmão, se Jesus orava, já está um grande exemplo para você, como dever de cumprir isso na sua vida. Eu nem vou perguntar se você orou hoje, mas eu vou dizer mais uma vez, Jesus orava. E o texto de João diz que costumeiramente ele fazia isso. Perceba que no ministério de Jesus não tem distância entre fé e discurso, entre prática e teoria. O tempo todo ele está falando de algo e ele mesmo está revelando o cumprimento daquilo que ele está ensinando, porque como mestre amado, ele sempre dirá, aprendam de mim, aprendam comigo. Você não precisa aprender fora, olha para mim. É por isso que o escritor aos Hebreus disse, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o ponto de equilíbrio da nossa expectativa. Ele é o ponto de equilíbrio da nossa busca e da nossa devoção. O cristianismo está sobre uma pedra fundamental, e essa rocha inabalável é o Senhor dessa igreja e também é o Senhor da sua casa e da sua família. Uma das características indispensáveis da rocha é que uma rocha não se altera pelas circunstâncias ao seu redor. O que eu quero dizer, como rocha inabalável no templo e na sua casa, ele está dizendo, o vento não me assusta, a tempestade não causa desespero em mim, porque eu sou a rocha fundamental da sua vida e da sua casa. Há uma presença aqui. Então Jesus está preparando os discípulos para tudo isso. É legal pensarmos tudo isso junto, irmãos. Eu vou dizer algo para você, eu não sei fazer o fogo. Não sei, irmão, mas eu não sou bombeiro. Eu não vim aqui para apagar nenhum fogo. Até porque é a palavra que mantém a chama acesa. Porque foi com a Bíblia aberta, meu pastor, foi com a Escritura aberta que os olhos dos discípulos a caminho de Emaús foi clareado e para eles foi revelado. Escritura aberta, olho aberto, coração aberto, sepulcro aberto. A fé cristã está viva porque a nossa fé é Cristo, e esse é aquele que está ressuscitado.
Então eu não sei fazer o fogo, eu não sei, mas eu sei pregar a palavra que aquece coração. Eu sei dizer para você que Jesus está vivo entre nós, e como vivo Ele está tocando alguém, e como vivo Ele pode salvar você hoje, e como vivo Ele pode transformar a sua vida, e como vivo... Oh, glória ao nome do Senhor. Ele tocou na minha vida. Porque para mim dizer algo, eu vivo numa geração que enquanto nós estamos falando aqui, ele está ali agora só pesquisando o que a gente está falando. E ele quer dar credibilidade quando se existe um ponto de credibilidade. Para mim dizer que Jesus cura, eu sou alvo de uma cura. Para mim dizer que ele causa testemunho, eu sou um testemunho. Está vendo esse menino que está diante de você? No ano de 1998, abro aspas, eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém. Eu não vou contar historinha para você se emocionar, mas no ano de 1998, os médicos me chamaram o meu pai, chamaram a minha mãe, que já descansa no Senhor. Eu deitado em cima de uma cama na UTI em São José dos Campos, dou o nome do hospital, porque não quero inventar nada, Hospital Policrim em São José dos Campos. Os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe, ele não anda e não fala mais. Foram 4 anos em cima de uma cadeira de rodas. Foi 5 anos para voltar a falar. E a voz é essa aqui que tem para hoje. Tem hora, irmão, que ela me deixa na mão. Tem hora que eu ouço até no meio do culto eu pregando. Meu Deus, esse pato roco aí, é isso aí mesmo. É essa voz aqui que ele está usando para dizer, eu estou aquecendo o teu coração hoje. Eu estou renovando a tua esperança. Porque ele entrou dentro da UTI, irmã Ângela. Ele tocou em cima do meu peito e disse, Carlinho, você vai pregar a minha palavra e os homens não entenderão, mas eu estou te dando saúde, eu estou tocando no teu corpo e eu estou restituindo a tua vida, bendito é o nome de Jesus. Eles disseram que eu não ia andar e nem falar se sobrevivesse. Já concluí a minha faculdade. Já escrevi meu primeiro livro. Estamos caminhando para o próximo. Temos algumas coisas prontas para o reino de Deus. Porque enquanto viver eu digo como Paulo, gastarei e me deixarei gastar por aquele que tocou na minha vida e me deu saúde. Aleluia. E se eu estou de pé em cima desse altar, é para a glória e louvor daquele que merece toda a glória. Aleluia, você tem motivo para adorar a Deus agora? Porque eu estou dizendo para você que eu estava em cima de uma cama, minha pele descamava do meu corpo, como uma mãe trocando de roupa num filho. Tudo saía na palma da mão da enfermeira. Eu estava em cima de uma cama de hospital definhando. A minha musculatura toda definhou. Eu estava completamente desenganado. Disseram para o meu pai, tem 3 dias de vida. Mas a igreja em Campos do Jordão, igual Pedro. Enquanto Pedro está dentro da prisão, a igreja está, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Solta. Teve uma igreja que orou. Aí hoje, você acha que eu vou chegar dentro de um culto para ficar trocando figurinha contigo? Irmão, é a Panini que troca figurinha. Eu não vim aqui para trocar figurinha. Eu vim aqui para dizer, Ele está vivo e é pelo poder dEle que nós estamos vivos. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Adora a Deus. Adora a Deus porque a alegria que está aqui vai invadir a casa agora. Adora a Deus porque enquanto você adora, Deus está tocando na casa dessa mulher que o pastor Ivair disse que o diabo falou que vai destruir a casa. Enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está gritando, solta Pedro, solta Pedro. Deus está indo lá agora e está dando vida e vida com abundância.
Oh, alegria poderosa. Oh, alegria poderosa. Jesus está preparando esse caminho. E ele começa a dar apontamento aos seus discípulos de que o tempo da sua partida estava próxima. Só que uma coisa é eu dizer para você que Jesus está preparando o apontamento dessa realidade. Agora, uma coisa totalmente diferente é os discípulos conviverem com essa realidade. Porque pense que os últimos 3 anos da vida desses homens foi andar única e exclusivamente com Ele. Foi renunciar à profissão, renunciar à casa, renunciar à família para segui-lo. Pense que esses homens não davam passos sem a orientação de Cristo. E agora simplesmente ele diz que o seu tempo era chegado. Isso aqui não entra na cabeça dos discípulos. Ainda não está esclarecido diante deles que o Cristo estava apontando para a cruz que aguardava o seu fim. Fim na compreensão romana. Mas para essa igreja, a cruz é o começo da nossa vitória. Para mim e para você, na cruz, Ele matou a morte. Aleluia. E gloriosamente está vivo nessa noite. Mas Ele está dando indicativos de que isso é chegado. Aí, Ele diz assim, eu vou ao monte orar. Porque é Lucas que diz que ele está indo ao monte para orar. Um texto responde o outro. A nossa hermenêutica diz que a Bíblia responde a própria Bíblia. E eu gosto dessas respostas claras que o próprio texto nos fornece. E quando ele está caminhando, a Bíblia vai dizer que de forma muito singular, própria, peculiar a si mesmo, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, vem comigo. Só que é interessante que momentos antes Pedro havia feito uma grande confissão. Mas no encerramento do texto, o próprio Cristo olhou para ele e disse assim, Satanás, porque por um instante o Pedro que confessou, ele deu lugar para o diabo. E ele foi repreendido pelo Cristo. Em outras palavras, Pedro poderia pensar, ele vai escolher qualquer um, menos eu. Mas ele chama Pedro e diz, Pedro, vem comigo. Ele olha para Tiago e para João e diz assim, vem também. Nós vamos ao alto do monte. A Bíblia diz que Jesus os conduziu ao alto do monte. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer claramente, está escrito e o texto nos afirma isso. Que Jesus os levou a um lugar particular. Tá bom, vamos direto. No alto do monte, eles estão no secreto. E no secreto, Cristo é transfigurado diante deles. Tá bom, mas existem algumas sentenças. Alto do monte, secreto, transfiguração. Isso aqui são as chaves do texto para a interpretação. Quando nós identificamos as chaves, fica muito fácil interpretar. Perceba que Jesus escolheu, foi a um lugar, nesse lugar destacou uma posição, solitude, e na solidão transfigurou-se diante deles. É Cristo que escolhe e acabou. Ele chama quem Ele quer. Outra coisa. Ele não escolhe como eu escolho, porque se eu escolhesse, nem eu mesmo escolheria a mim. Mas quer saber? Quando Ele quer escolher, Ele é soberano. Ele não pergunta a opinião de ninguém. Ele não pergunta a faculdade de ninguém. Ele não pergunta o preparo de ninguém. Ele diz, vem comigo, porque é eu que estou chamando. Primeiro ponto.
Agora, quem é escolhido não vai aonde quer, vai aonde Ele te conduzir. É Ele que revela o caminho, é Ele que esclarece as direções. Não é você que diz eu vou, é Ele que diz nós vamos para o monte fazer o quê? Se mostrar e ficar gritando lá, não, ficar em solidão. Ficar no secreto. Mas entenda que com Cristo é totalmente desconexo a compreensão dos homens, porque certamente isso é uma referência do Evangelho, porque no Evangelho já começa mais ou menos assim: quando eu estou perdendo, é aí que eu estou ganhando. Quando eu não sei para onde estou indo, Ele diz, eu sou o caminho. Então com Jesus é sempre diferente. Na solitude, no ambiente secreto, Ele resolve se manifestar. E agora, Mateus vai dizer que o seu rosto e o seu corpo está tão luminoso como o sol que está no ápice da sua claridade. Marcos vai dizer que nenhum lavandeiro na terra com o seu alvejante deixou as roupas branquíssimas como a dele. Só que é superlativo, o escritor não alcançou uma cor e disse, é branco porque branco é o que alcança a minha compreensão. Mas eu vim lembrar você que a cor da glória de Deus o homem não sabe, porque glória é glória, glória não tem começo, glória não tem final, mas a glória tem um dono, e o dono da glória, Ele está entre nós, e Ele recebe adoração nessa noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. No alto do monte Ele vai se revelar gloriosamente. No alto do monte é um destaque escriturístico, ou seja, que confirma as próprias escrituras. Em outras palavras, no alto do monte, Jesus vai tirar o véu de cima de si mesmo e vai revelar que Ele não é só um tabernáculo a si mesmo, mas é o cumprimento de João 1,14, que diz que Ele é o esquenosen, Ele é aquele que tabernaculou em cada um de nós, que habita em cada um de nós, porque no alto do monte não tem uma preparação, é Ele mesmo que decide, eu vou revelar quem eu sou humano, mas eu também sou divino. Ele não pede autorização e Ele se revela gloriosamente diante dos discípulos. É interessante que Moisés sobe com os seus companheiros ao alto do monte, e a Bíblia vai dizer que o seu rosto brilhava pela glória de Deus que refletia nele. Agora no alto do monte da transfiguração, a Bíblia vai dizer que Jesus brilhava, suas vestes brilhavam, porque agora não é glória emprestada para Moisés, agora é o dono da glória refletindo aquilo que Ele mesmo é, glória. Dono da glória, Senhor da glória, proprietário da glória, exclusivo da glória, Senhor da glória, aquele que tem toda a palavra de glória. Não é glória emprestada, é a própria revelação da glória. Transfiguração é isso, é uma revelação de um aspecto glorioso, mas perceba que não é a totalidade, é uma pequena revelação, porque a terra não comporta a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que como não se bastasse no secreto os discípulos serem conduzidos ao secreto com Ele e viverem uma experiência extraordinária, e só vive experiência extraordinária quem escolhe estar no secreto com Ele. A minha geração ensina que o secreto é uma maldição. Esse momento de estar no alto do monte sem ninguém te vendo para tirar uma foto é uma maldição, é mentira. Com Jesus eu aprendo que no alto do monte, no secreto, na onde os olhos não identificam, Deus está lá gloriosamente, e Ele é a maior flash de luz que existe, porque Ele é a própria glória. No alto do monte, essa glória é revelada. A Bíblia vai dizer que como não se bastasse esse momento glorioso,
A Bíblia vai dizer que aparece de um lado Moisés, referencial da lei. Elias, referencial dos profetas. Mas a Bíblia faz questão de dizer Moisés, Elias e Jesus. O tempo todo ele está centralizado entre. Todos os escritores falam isso claramente. Não diz que está Jesus, Moisés e Elias, não fala de uma comparação ladeando, mas fala de uma centralidade. Entre lei e profeta ele está no meio. Aquela irmã lá entendeu. Aí a Bíblia vai dizer, glória ao nome do Senhor, que de repente há um destaque no texto, outra sentença. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão com os olhos pesados de sono. Porque tem gente que diante de um momento glorioso, ele escolhe as suas próprias necessidades. Tem gente que num momento como esse, ele prefere outras coisas. Tem gente que está aqui no culto, veio para adorar, é noite da bênção, mas ele escolheu anotar os pedidos do Avon. Os pedidos de qualquer outra coisa. Mas aqui não é ambiente para isso. Aqui é ambiente para adorar Ele. Aqui não é lugar de ficar cortando unha. Aqui é lugar de adorar aquele que fez a minha vida e a sua para louvor da sua glória. No alto do monte ele se revela diante dos discípulos. A Bíblia diz que ele está gloriosamente diante deles. Há uma aparição gloriosa, mas eles escolheram dormir. Você sabe que tem gente que está escolhendo dormir diante de todos os momentos que nós estamos vivendo? A ficha parece que não caiu ainda. Eu cresci ouvindo os meus pais dizer, Deus para o mundo. Ele parou e tem gente que está escolhendo dormir ainda. Aleluia. Tem gente que não entendeu que está na hora de vestir a máscara, se precisa, o terno e a gravata, pegar a Bíblia e dizer, nós vamos para a guerra, nós vamos enfrentar o que for. Tem gente que não entendeu isso ainda. Aleluia. Ele está mandando um tempo de alegria para a igreja. A gente ouviu isso o tempo todo. Foi 5 meses ouvindo que a igreja ia retomar, ia levantar. Mas tem gente que está escolhendo dormir. Mas tem gente que está dizendo assim, é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. É bom estar aqui. É bom. A Bíblia vai dizer que o Pedro, mesmo com sono, ele vai dizer assim, Senhor, encerro agora. Deixa nós construirmos 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Irmão, na mesma hora Deus resolve esse problema. Porque a Bíblia diz que uma nuvem do céu os envolve totalmente. Irmão, não foi tenda de homem. Irmão, não foi gesto humano. Irmão, foi o próprio Deus que revelou a sua presença naquele momento. Ele resolveu participar da espiritualidade do monte. Deus naquele momento resolveu um grande problema, porque Ele não é o Cristo que habita no tabernáculo, porque Ele é maior do que o tabernáculo. Ele não é um Cristo que está equiparado a Moisés e Elias, porque Ele cumpriu a lei, Ele é o maior do que todos os profetas. Então a Bíblia diz que a glória vai descendo, a nuvem os envolve. Irmão, sabe o que atrai glória para o culto? É glorificar o dono da glória. Não é que a gente manda você da glória, mas quer atrair glória, começa a falar da glória. De repente,
a glória veio descendo, aleluia, aleluia, a glória veio. Aí a Bíblia diz que não dava para ver mais nada. Nessa hora, a Bíblia vai dizer que os discípulos caíram de joelho, porque diante da glória não tem nenhum homem que fique de pé. Aleluia, porque diante dele a maior posição para a nossa vida ainda é rendido e prostrado com temor. Eu profetizo um tempo de temor para a sua vida. Eu não vim profetizar chave, eu vim profetizar um tempo de temor para quem está me ouvindo. Sabe o que é temor? Temor não é ter medo, temor é saber que Ele te conhece em qualquer lugar da tua vida, Ele te conhece. Veio aquela revelação da nuvem, de repente a nuvem desapareceu. Quando a nuvem desapareceu, desapareceu Moisés. Porque ele cumpriu os 613 preceitos da lei. Desapareceu Elias, ele é o cumprimento de toda a profecia. Mas a Bíblia diz que os discípulos estão caídos, cheios de temor ao chão, e Jesus está no mesmo lugar, e a Bíblia faz questão de dizer que ele continua em pé. Aleluia, porque o que sustenta a nossa vida é Jesus, a base dos nossos cultos é Jesus, o poder dos nossos cultos é Jesus. Cai os homens, cai o sistema, cai as televisões, cai a mídia, mas Jesus continua de pé, gloriosamente. Ele permanece. É Ele que vai dizer: estou convosco até a consumação dos dias. Encerro. Deus vai resolver um problema teológico, histórico, e Ele vai deixar uma verdade revelada para a igreja. Porque no meio da nuvem uma voz dizendo: só a Ele escutai, é meu filho. Sabe aonde isso se revela? Eu não estou dizendo que é tempo de buscar as referências do tabernáculo para a sua vida. Não é tempo de correr atrás de profecia. É tempo de escutar a verdadeira palavra. Escuta Jesus, porque Ele é suficiente. Escute a Jesus, porque Ele é suficiente. A Bíblia diz que Jesus vai até os discípulos e diz assim: levantai-vos, não tenham medo, porque Moisés e Elias se foram, mas eu continuei. Sabe quem vai continuar dentro da sua casa? Quem veio contigo para esse culto. Sabe quem vai continuar na tua vida depois desse culto? Aquele que te trouxe a esse momento. Sabe quem vai ficar dentro da sala da tua casa? Jesus, porque Ele é maior do que tudo que nós temos. E nessa noite, eu encerro a minha oportunidade, dizendo para quem está nos ouvindo e para quem está dentro dessa casa: Jesus não está dizendo, pelo amor de Deus, me aceite. Mas a palavra dele está trazendo claridade para o teu coração. A palavra dele está trazendo alegria para a tua alma. E ele está dizendo nessa noite para você: eu posso mudar a tua história. Eu não vou fazer o teu caminho ser caminho de glória somente, não. Haverá muitos espinhos na trajetória. Mas Jesus está dizendo para você hoje: eu posso tirar o fardo que está pesado, e eu posso trazer alívio para a tua vida. Por isso, a minha pergunta para você é essa: você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Para quem está em casa, você pode escrever: eu quero. Eu quero. Aqui no templo já tem alguém que está dizendo: eu quero.
Em casa, você pode escrever aí no YouTube, no Facebook, aonde você quiser, escreva eu quero. Porque você não precisa estar dentro do templo para ele mudar a tua vida. Mas você pode abrir teu coração e dizer: o Deus do templo, o Deus do monte, a glória do monte, a glória do templo, entra dentro da minha casa, muda a minha história, porque eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Essa moça que ergueu a sua mão e está dizendo que quer aceitar a Cristo, se você quiser, vem à frente, nós vamos orar pela tua vida. Amém. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. E você que está na sua casa, você que está onde a nossa voz está chegando, eu não sei se é na sala, na cozinha, no quarto, mas eu quero dizer para você que Ele pode transformar a tua vida hoje. Ele pode operar um grande milagre na sua vida. Eu disse, eu sou um milagre, e eu creio no Cristo que faz milagre. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por essa noite tão poderosa. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de pregar a sua palavra. Eu não preguei outra coisa. Eu preguei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não preguei outra coisa. Eu disse que tu és o Cristo que está vivo poderosamente. Eu não preguei outra coisa. Eu disse que tu és aquele que permanece conosco. Porque a maior alegria da nossa vida, Senhor, é ouvir a tua palavra e ser cheio do teu evangelho. E é o evangelho que enche o nosso coração com o Espírito Santo. Então eu quero pedir a ti nessa noite, abençoa os irmãos que chegaram aqui diante de tanto medo, diante de tanta notícia. Eles estão vencendo e estão dizendo: eu quero estar no templo, porque o templo é o lugar da presença de Deus. Mas aqueles que estão em casa também estão ouvindo a tua voz, e o Senhor está dizendo ao nosso coração que tu és aquele que enche a nossa vida com a tua presença. Enche agora, renova agora, porque tu és o Senhor, o Deus da nossa vida. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Continua orando pela minha vida, irmãos. Continua orando pela minha saúde. Continuo orando pela minha casa. Deus abençoe a sua vida.